Ervin ocupou o seu lugar à mesa do grão-mestre, entre os comandantes e os outros dignitários da ordem. Gil sentou-se com os cavaleiros comuns e, por acaso, ao lado de Anselme de Rochier, o mensageiro de Dimoulet que lhes trouxera a ordem de ocultar os símbolos, os livros proibidos e os diversos instrumentos que poderiam trair a irmandade secreta dos iniciados da ordem. Os rapazes deram-se as mãos. Após a refeição, o irmão Anselme convidou Gil ao seu quarto. Bezemon concordou de bom grado. Apesar do cansaço, ele não queria dormir e as longas horas de insônia assustavam-no, pois apareciam-lhe e torturavam-no sem piedade dois terríveis fantasmas, o desespero e o impotente ciúme. O cavaleiro Rocher levou Gil ao seu quarto, localizado numa das alas do castelo. Lá, eles acomodaram-se confortavelmente com canecos de um bom e velho vinho. Primeiramente, Anselme perguntou a Bezemon sobre os resultados da missão que lhes fora confiada. Será que aqui estamos seguros contra ouvidos indiscretos para falar de coisas tão perigosas? Abordou Gil com preocupação, lançando em volta um olhar suspeito. Se não estivesse certo disso, não lhe faria tal pergunta. O meu quarto, irmão Gil, localiza-se no canto da ala e o meu único vizinho é o irmão Eli que é, em primeiro lugar, completamente idiota, ora jejua como um verdadeiro monge, e, em segundo lugar, ele está ausente e retomará só amanhã. Se falarmos baixinho, mesmo que um espião tente ouvir atrás dessa grossa porta de carvalho nada vai conseguir. Certificando-se mais uma vez, por precaução, que o corredor estava vazio, Gil contou o que fizeram. Depois, por sua vez, perguntou o que acontecia em Paris e se existia ainda o perigo do julgamento da ordem. Anselme balançou a cabeça. Aparentemente está tudo calmo. Não se comenta mais sobre as acusações de Floirac e o rei nos cobre de graças. Assim, ele convidou Jacques de Molay para ser o padrinho do seu filho mais novo e para participar dos funerais de sua cunhada amanhã. Esposa de Charles Valois? Exatamente. Entre outros importantes dignitários, o rei designou o nosso grão-mestre para carregar o baldaquino. O senhor também, irmão Gil, poderá ir a essa solene cerimônia. Irmão Anselme, prefiro dispensar essa honra. Estou esgotado da viagem e, além disso, não confio nessa paz aparente e especialmente nesse esperto rei traidor. Basta lembrar a história do ano passado com a falsificação da moeda, quando ele aumentou o valor da moeda e reduziu o seu peso, de modo que com 2 libras pagava-se 8, e, quando chegava a hora de receber, só aceitava a própria moeda por 1/3 do seu valor. Anselme caiu na risada. Juro pela minha barba. O que acontecia na época era simplesmente inacreditável. Uma confusão babilônica. Ninguém conseguia entender nada com aquelas moedas que tinham o mesmo números, mas valores diferentes. Por fim, indignaram-se até os nossos infelizes vagabundos, que se atiraram contra o Palácio Real e teriam estrangulado Filipe se ele não tivesse conseguido se esconder aqui. E tudo acabou por aí? Nem tanto. O povo enfurecido perseguiu o rei e nós talvez tivéssemos que defendê-lo com as armas se a turba imbecil não tivesse parado pelo caminho para saquear a casa de Etienne Barbeto que eles culparam pela falsificação da moeda. Acalmados com o saque, os bons parisienses retomaram para suas casas e foram dormir. Com isso terminou o levante. E como o rei se comportou durante esse levante? Perguntou Gil. Ele tentava parecer tranquilo, mas estava muito pálido, mordia os bigodes e bebia vinho sem parar. Em compensação, quando tudo terminou, revelou uma impiedosa crueldade. Centenas de pessoas foram enforcadas em árvores nas redondezas de Paris. Dá para confiar num homem tão cruel? Jamais. É exatamente esse excesso de amizade para conosco que me faz desconfiar dele. Evidentemente,
ele tem consciência da nossa força e não ousaria atacar a ordem. Queira Deus que assim seja. Mas, diga-me, irmão Anselme, qual foi o motivo de se reunirem aqui todos os nossos comandantes e principais priores? Não sei exatamente, mas ouvi dizer que o rei quis vê-los. Uns dizem que o rei queria juntar-se à ordem, mas Jacques de Molay recusou-lhe isso. Outros afirmam que se trata de um negócio financeiro para o qual é necessária a aprovação de todos os priores. Veja bem. Não seria isso uma armadilha à qual atraíram todos os comandantes da nossa ordem? Perguntou Gil. Todos os objetos perigosos foram mesmo bem guardados? Suponho que sim. Aliás, quem ousaria aparecer aqui para fazer uma busca? O castelo está bem protegido, somos 140 cavaleiros, sem contar com os simples guerreiros, e podemos facilmente resistir se o castelo for atacado, respondeu Anselme com orgulho. Gil suspirou e mudou de assunto. Um pouco mais tarde, foi para o seu quarto, pois sentiu uma terrível dor de cabeça. O dia seguinte passou tranquilo. Da janela da torre, Gil viu quando o grão-mestre deixou o castelo acompanhado por um vistoso cortejo para participar dos funerais de Catarina Valois. Apesar de idade avançada, Jacques de Molay era uma figura imponente e controlava com orgulhosa tranquilidade o seu fogoso cavalo árabe. Gil acompanhou com olhar pensativo o refulgente cortejo, pois, apesar da simplicidade oficial, não se permitia aos templários alterar o seu uniforme. Os cavaleiros destacavam-se pelas maravilhosas rédeas dos cavalos e pelas armas valiosas tomadas dos sarracenos. Quando a cavalgada desapareceu ao longe, o rapaz, com um suspiro, afastou-se da janela e retomou ao seu quarto. Um forte pressentimento de alguma catástrofe perseguiu insistentemente desde a noite do dia anterior, a ponto de fazê-lo esquecer até a própria desgraça. O dia seguiu-se terrivelmente longo. Ervin estava ocupado e apareceu só à tarde para conversar com seu jovem amigo, que lhe pareceu um pouco distraído e desolado. Tentando distrair Gil, Finsterbach combinou que no dia seguinte eles iriam visitar um banqueiro veneziano, seu conhecido, que morava na Rua dos Lombardios. Na casa hospitaleira do rico italiano reunia-se sempre uma numerosa e seleta sociedade. Lá seria o melhor lugar para o seu jovem amigo esquecer os seus negros pensamentos. Era sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Gil acabara de vestir-se e preparava-se para ir à missa. De repente, um ruído surdo e gritos misturados com sons de como chamaram a sua atenção. Extremamente surpreso, o rapaz apurou o ouvido. O ruído aumentava sensivelmente e aproximava-se. De repente, aos ouvidos de Gil chegaram os gritos. Traição! Traição! Mas, tais gritos foram logo encobertos pelo grito de guerra. Monjoie Saint-Denis! Ah, o meu pressentimento! Murmurou Gil, agarrando a espada e correndo para fora do quarto. À medida que ele se aproximava do prédio central, os gritos aumentavam. Passando pela janela que saía para o paço principal, o jovem templário parou e olhou para fora. O sangue por instantes gelou nas veias, ao ver o que estava acontecendo. O paço fervilhava de besteiros e outros soldados do rei. Entre eles, montado no cavalo e em armadura completa mas com a viseira do elmo levantada, estava Filipe IV cercado de cavaleiros e oficiais de justiça. Naquele instante, nos portões do castelo apareceram soldados arrastando amarrados Jacques de Molay, Hugo Penrou, o grande prior da França, os priores da Normandia e de Aquitânia, e alguns outros cavaleiros. Tal tratamento insultuoso com os principais dignitários da ordem demonstrava claramente que aquela instituição não era mais temida e seus membros eram considerados criminosos. O tilintar de armas, passos pesados e a exclamação, lá está mais um deles, tiraram Gil do torpor momentâneo,
No mesmo instante, viu um destacamento de besteiros do rei, dirigindo-se correndo para ele. Por um momento, o jovem templário pensou em defender-se, mas o bom senso imediatamente soprou-lhe que qualquer resistência seria inútil e só iria piorar a situação. Alguns soldados caíram em cima de Gil. Num piscar de olhos ele foi amarrado e arrastado para o paço, onde já estavam reunidos todos os templários encontrados na fortaleza. Em todos os rostos lia-se o horror e a estupefação. Alguns gritos de indignação e protesto foram imediatamente abafados. Os prisioneiros foram divididos em grupos e, sob a escolta de destacamentos armados, levados a Paris, onde uns foram trancafiados em Saint-Martin-de-Champs e outros no Hotel Savoy. Uma pequena parte de cavaleiros foi presa nas masmorras do templo. Algumas horas mais tarde, no topo do torreão do irmão Hubert desfraldava-se o estandarte do rei. Filipe mudou-se com toda a sua família para o templo. O castelo foi ocupado por um exército de dignitários juízes, convocados pelo rei para a execução do inventário dos tesouros da ordem e para a busca de provas de culpa dos templários. Para a grande satisfação de Filipe, ambos os objetivos não só foram atingidos, mas superaram todas as expectativas. O saque dos tesouros tomou o rei muito mais rico. Durante a busca, foi encontrada uma cabeça humana com barba de prata trazendo o número 53. Aquilo era o suposto Baphomet que, conforme a acusação, era adorado pelos templários em suas reuniões. A notícia da prisão dos cavaleiros templários espalhou-se com a rapidez de um raio por Paris, provocando uma agitação febril entre o povo. O rei adotou imediatamente todas as medidas para que a irritação popular tomasse a direção que lhe interessava. No mesmo dia do arresto, os cidadãos foram convocados para os jardins reais onde monges com inaudito fervor acusavam os templários de traírem o cristianismo, de inúmeros vícios e do supremo horror de renegar Cristo e profanar a Santa Cruz. Não satisfeito com tais medidas, o rei ordenou que fosse divulgada por toda a França a carta que acusava furiosamente os templários. É um caso amargo e digno de pena. Um caso sobre o qual é horrível pensar ou ouvir. Um caso infame por ser sacrílego e nojento por ser vergonhoso, anunciava o arauto do rei. Em seguida, enumerando os pontos de acusação, prosseguia. Uma alma sensata fica constrangida ao ver uma pessoa ultrapassar os limites naturais da natureza, esquecer a própria dignidade e assemelhar-se a seres irracionais. O que estou dizendo? Ele não se assemelha, mas fica abaixo dos animais. É fácil imaginar o impacto que causou tal carta. Ela caiu como um golpe de marreta nas almas simples e devotas. Diversos comentários, histórias estranhas e inúmeros anexos andavam entre a sociedade e o povo, excitando a sua imaginação. O interesse maior, entretanto, concentrava-se na cabeça com barba de prata, sobre a qual corriam as mais incríveis histórias. Enquanto tudo isso acontecia, os infelizes templários definhavam nas masmorras na mais terrível expectativa sobre o seu destino. Gil Baiseman, junto com outros cavaleiros, foi trancafiado na abadia de São Martim. Por acaso, ficaram presos com ele o irmão Elie e Anselme de Rochier. Trancados numa escura e úmida casa-mata, acorrentados e privados das coisas mais essenciais, os pobres presos suportavam dupla tortura, física e moral. Cada dia parecia-lhes uma eternidade. Os três companheiros na desgraça revelavam um completo contraste entre si. O irmão Elie era um velho guerreiro, severo, inocente e extremamente devoto, encarava o golpe que caíra sobre a ordem como castigo pela riqueza e orgulho desta. Ele orava dia e noite, implorando que a Virgem Maria intercedesse diante de seu divino filho. Anselme de Rochier, filho de família rica, apreciador do luxo e da vida alegre, não conseguia se conformar com todas as amarguras e as privações que era obrigado a suportar. Realmente,
Com as 12 moedas que lhe eram fornecidas, era muito difícil manter-se mesmo com os preços baixos da época, e pagar almoço, jantar, lavagem de roupa, arrendamento de leito, isto é, de punhados de feno, e outras despesas menores. Mas Gil não se impressionava com nada disso. Vivia em seu mundo interior, no qual desaparecia a amargura do passado e do futuro. O estranho é que este novo e terrível golpe agiu sobre ele como forte reagente. A sua alma de aço recobrou toda a sua força e ele, com fria decisão, preparou-se para o que viesse. Não lamentava a vida e não temia a morte. Fechado em seu sombrio orgulho, aguardava tranquilamente os próximos acontecimentos. Parecia que tinham se esquecido deles. Passaram-se algumas semanas antes que fossem chamados pela primeira vez para o interrogatório, o que, para grande desespero de Anselme, caiu como nova despesa sobre o magro orçamento deles. Era preciso pagar o homem que devia atirar-lhe as correntes e depois acorrentá-los novamente, como também pelo transporte fluvial. Os primeiros interrogatórios na presença de alguns prelados foram bastante amenos. Limitavam-se somente a perguntas referentes ao cumprimento das regras monásticas pela ordem, distribuição de esmolas etc. Mas, certa vez, entre os juízes apareceu um monge dominicano, o confessor do rei e o grande inquisidor da França, e o caso imediatamente assumiu uma posição mais severa. Primeiramente, aos acusados foram lidas as acusações de Floirac e Nofodei, que se resumiam nos 10 pontos seguintes. 1. Os templários admitidos na ordem não podiam ter outro objetivo senão servir à ordem, apesar deste serviço não ser compatível com a justiça e a honra. 2. Os templários eram aliados secretos dos sarracenos. Ao serem admitidos na ordem, através de ritos asquerosos, renegavam Cristo e cuspiam na Santa Cruz. 3. Os templários eram assassinos, ímpios, renegados e heréticos. Matavam a todos que queriam sair da ordem e destruíam os frutos de suas criminosas relações com mulheres. 4. Os templários desprezavam a igreja e a comunhão. Confessavam-se um ao outro e só externamente agiam de acordo com os mandamentos da religião. 5. Os templários eram culpados de magia negra e relações com o demônio. 6. Todos os postos de comando e as fortalezas dos templários serviam de abrigo a inúmeros vícios. 7. Os templários pretendiam entregar a Terra Santa aos infiéis. 8. A iniciação do grão-mestre era uma secreta, criminosa e terrível cerimônia. 9. Todo aquele que entrasse para a ordem estava proibido de revelar seus estatutos, pois estes estatutos eram ímpios e anticristãos. 10. Todos os vícios, crimes e os mais desprezíveis atos não são considerados pecados pelos templários se forem executados para o bem da ordem. Após o término da leitura, passava-se para um severo interrogatório, mas os cavaleiros negavam energicamente todas as acusações. Eles afirmavam a uma só voz que sempre cumpriram as regras monásticas, respeitaram a religião cristã e, mais do que qualquer outra pessoa, derramaram seu sangue na proteção da Terra Santa. Tudo isso não vale nada sem a fé, respondeu um dos prelados e acrescentou que, para o próximo interrogatório, deveriam preparar tudo o que tivessem para dizer em sua própria defesa e em defesa da ordem. O novo interrogatório demorou a acontecer. O processo prolongou-se, pois, a prisão dos templários provocou um confronto entre o Papa Clemente V e o rei. Furioso e surpreso, o Papa, vendo que o rei perseguia uma ordem clerical que só poderia ser julgada pelo Santo Trono, esqueceu até da própria habitual solicitude em relação a Filipe e com um decreto destituiu do cargo os juízes clericais e até os inquisidores. No início, o rei respondeu com severidade, dizendo que em tais casos o uso da delicadeza era criminoso e que ele agia como um lutador e protetor da igreja.
Depois, houve um acordo entre eles e o rei enviou para o Papa 72 templários de Poitiers. Filipe ordenou também que levassem para lá os chefes da ordem, os quais o Papa quis julgar pessoalmente. Depois disso, Clemente retirou a excomunhão dos juízes. O rei só aguardava aquela decisão para reiniciar energicamente o processo, pois se a ordem fosse absolvida ele não poderia ficar com as enormes riquezas confiscadas. Então, um dia, Gil Bezemon, seus companheiros de cela e muitos outros templários, entre os quais encontrava-se Erwin Finsterbach, apareceram diante da comissão presidida pelo grande inquisidor da França e confessor do rei. As respostas à pergunta do que eles tinham para falar em defesa da ordem em sua própria foram diferentes e, por vezes, muito estranhas. Umas, severas e orgulhosas, outras, devotas e tocantes. Assim, o irmão Eli limitou a sua resposta a uma única oração. Santa Maria, estrela dos mares, conduza-nos à enseada da salvação. Gil, por sua vez, respondeu com orgulho. Não posso me defender sozinho contra o Papa e o rei da França. Mas o rei precisava de confissões e queria obtê-las de qualquer jeito. Infelizmente, naqueles tempos selvagens e cruéis, os juízes tinham à sua disposição uma terrível ferramenta, a tortura. As sombrias masmorras da abadia de São Martim encheram-se de gritos e gemidos de infelizes, submetidos às mais terríveis torturas, e as vítimas que eram impiedosamente queimadas e rasgadas confessavam tudo o que os torturadores queriam. Por fim, chegou a hora de Gil passar pela horrível provação. Ele, então, foi levado à sala de torturas. O espírito do rapaz, entretanto, parecia ter adquirido uma forte têmpera nos longos meses de sofrimento físico e moral. Bezemon já tinha visto Anselmo e outros retomarem alquebrados, desfigurados e moribundos. Ele tratava-os, trocava os curativos de seus horríveis ferimentos e recebia o último suspiro de alguns deles. Durante esse tempo, preparou-se com inabalável energia para um destino semelhante. No rosto pálido do rapaz não se notava nenhuma emoção ao pisar naquele local sombrio onde já se derramara tanto sangue. Ele não ficou constrangido nem com o olhar ameaçador e perscrutador que lhe dirigiu Hugo de Cel, o delegado do rei. Hugo de Cel e Guillaume de Marceliac, dois cavaleiros da casa real, dirigiam por ordem do rei as torturas dos templários. Seus nomes foram inscritos com sangue nos anais daquele processo graças à impiedosa crueldade com as vítimas e à extraordinária inventividade com que criavam torturas jamais vistas. Desde o primeiro momento, Gil percebeu que não poderia esperar clemência daqueles homens e nem dos grosseiros e severos carrascos subordinados a eles. Irmão Gil Bezemon, você concorda em reconhecer voluntariamente os seus crimes e os crimes da ordem ímpia a qual pertence, ou deseja que recorramos à tortura? Perguntou Hugo de Cel, após um curto silêncio. Por enquanto, nada tenho para confessar e repúdio com asco todas as torpezas que atribuem a mim. Mas, pode ser que na tortura não tenha forças e paciência para repetir a verdade e, portanto, confesso que matei com as minhas próprias mãos nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu calmamente Gil. Suas insolentes palavras provam que você é teimoso e um grande hipócrita. Felizmente, temos aqui bons meios para soltar línguas tão teimosas como a sua, respondeu o cavaleiro Cel com zombaria. Em seguida, dirigindo-se aos carrascos, acrescentou. Ei, vocês! Dispam este fidalguinho. Para começar, façam-no experimentar as lâminas e, se isso não for suficiente, podemos aplicar a água e o fogo. Este pássaro orgulhoso cantará tão rapidamente quanto os outros. Mas, daquela vez, o terrível carrasco se enganou. Gil permaneceu calado. Apesar das mais horríveis torturas, de seus lábios comprimidos não escapou uma única palavra, nenhum único apelo.
Não vamos descrever os detalhes daquela horrível cena. Basta dizer que quando tiraram de lá o infeliz Gil, seu corpo inteiro era uma grande ferida, e as testemunhas da tortura tiveram de escrever no protocolo as seguintes palavras, significativas e trágicas por sua laconicidade, de Chitinio. Capítulo 18. Era fim de abril de 1308. Pela estrada poeirenta que levava aos portões de Barbeta seguia trotando um grupo de cavaleiros, encabeçado por um velho de barba grisalha e um jovem senhor em rica armadura de damasco, conforme moda italiana. Entre eles ia também uma dama em trajes negros, cujo rosto estava encoberto por um longo véu. Atrás seguiam a camareira, 2 pajens e uns 12 homens bem armados escoltando alguns cavalos de carga. Chegamos a Paris. Aquele grande castelo é o templo. Finalmente, chegamos ao objetivo de nossa viagem, observou o cavaleiro mais jovem, indicando as torres que se desenhavam nitidamente no azul escuro do céu. Sim, chegamos. Mas, de que forma iremos partir? Será que ainda estão vivos os pobres coitados que queremos salvar? Perguntou a dama com voz baixa e constrita de emoção. Como eles conseguiram se defender nessa fortaleza inacessível? Acrescentou ela, olhando trêmula para o enorme e sinistro torreão do irmão Hubert, sobre o qual desfraldava-se o estandarte real azul, enfeitado de lírios. Fale mais baixo, Elisa. Não se esqueça que estamos num território perigoso, onde é necessário ser mais cuidadoso com as palavras, observou o cavaleiro jovem, no qual o leitor, sem dúvida, já reconheceu Fulvio Falaire. Cuidado. Preste atenção na estrada, acrescentou ele, agarrando o cavalo de Elisa pela rédea, pois este quase caiu numa profunda trincheira que atravessava o caminho. O grupo seguia em frente em silêncio. Cumprindo as formalidades necessárias junto aos portões, os viajantes entraram em Paris e dirigiram-se direto para a Rua dos Lombardios, onde Fulvio alugara antecipadamente a casa de um italiano conhecido. Os moradores atuais da luxuosa e exuberante capital da França jamais conseguiriam ter ideia de como era Paris naquela época. Até os mais antigos quarteirões, tão pouco atraentes ao gosto atual, não dão uma imagem correta das medievais, estreitas, tortuosas e sombrias ruas emolduradas por sujas cabanas ou casas pretas e estreitas com janelas de grades e portas revestidas de ferro. As casas eram frequentemente enfeitadas por torrezinhas dentadas imitando fortalezas. Por aquelas sujas e estreitas ruas corriam roncando, mugindo, berrando e cacarejando leitões, vacas, ovelhas e galinhas. Os próprios habitantes, com idêntico despudor, ficavam sentados ao ar livre, secando ou consertando suas roupas rasgadas e conversando alto. Os viajantes não prestaram qualquer atenção àquele espetáculo e preocuparam-se apenas em tomar cuidado para não cair em algum buraco ou atropelar alguma criança que corria pelas ruas ou chafurdava na lama junto com os animais domésticos. A casa do veneziano Benvenuto Ravelli era bastante grande, bem guardada e luxuosamente mobiliada em seu interior. O amável senhorio deixou à disposição dos hóspedes uma ala inteira da casa que consistia de 4 quartos e onde o grupo de viajantes podia, finalmente, descansar da longa e cansativa viagem. Entretanto, por mais cansada que Elisa se sentisse, não conseguiu dormir a noite inteira, incomodada por tristes pensamentos. Tanto o passado como o futuro era para ela sombrio e cheio de tristeza. Nas últimas semanas antes da partida, suas relações com Raymonde foram ficando cada vez mais amigáveis. A carinhosa discrição do rapaz e o cuidado que este tomava em todas as medidas para garantir o sucesso de sua perigosa empreitada e fornecer a ela o maior conforto possível comovia muito a moça. Ela, sem perceber, afeiçoava-se cada vez mais ao marido. Aos poucos, a ideia de pertencer-lhe pelo resto da vida tornava-se cada vez menos pesada. O amor por Gil não tinha apagado, mas assumira uma forma diferente.
No espírito honesto, inocente e cheio de fé de Elisa surgiu a ideia de que a morte de Wolfram, o horrível episódio no castelo de Ortrude e até a desgraça que recaiu sobre Gil e o pai dela, eram um castigo divino pelo seu amor criminoso pelo homem que se consagrou a Deus e que, por sua vez, esqueceu seus votos por causa de um amor terreno. Por um estranho e fatal acaso, os dois cavaleiros chegaram a Paris exatamente no dia da prisão dos Templários pelo rei. Se a viagem tivesse sofrido um atraso de pelo menos 2 semanas, eles estariam a salvo, pois em nenhum lugar da Alemanha houve prisões de templários. Naquele país, quando os templários eram acusados permitiam-lhes que se justificassem pelo sistema de juízes livres de Westphalen, desembainhando a espada, colocando sobre esta 2 dedos da mão direita e pronunciando a seguinte fórmula: Senhores condes livres. Na parte principal, em tudo que me disseram e de que me acusam não tenho culpa alguma. Que Deus e todos os santos me ajudem. Depois disso, o acusado, no caso um templário, pegava uma luva marcada com uma cruz e a jogava como prova ao conde livre. Em seguida, saía livre e justificado. Mas, Deus não permitiu a Gil nem ao pai de Elisa aproveitar aquela indulgência, talvez vingando-se pelo atentado aos seus direitos e pela quebra dos 2 votos igualmente sagrados. Cada vez que essa ideia passava pela cabeça de Elisa, um pesado constrangimento incomodava-lhe a consciência. Durante aquela noite em claro, a moça também se torturava com a lembrança da difícil conversa com Raymond às vésperas de sua partida. Há um certo tempo, Elisa passou a notar que o conde tornava-se cada vez mais sombrio e preocupado. Toda essa preocupação extravasou naquele último diálogo num grande ataque de ciúmes. Esquecendo a sensata reserva, Raymond passou a falar com ódio e ciúme ostensivo sobre Gil e exigiu que a condessa jurasse não conceder a ele nenhum olhar, nenhuma palavra de amor, pois o coração dela pertencia por direito ao marido e não ao maldito monge que ousara levantar os olhos para uma mulher casada. Tais palavras irritaram e ofenderam Elisa. Se você não confia em mim, nada impede que nos separemos. Mesmo que eu estivesse interessado em alguém, você seria a última pessoa que poderia me criticar, pois é o único culpado por isso. Devo ainda acrescentar, Raymond, que é indigno ter ciúmes de um infeliz prisioneiro que talvez esteja suportando os mais horríveis sofrimentos e que uma cruel e injusta lei obrigou a usar as vestes monásticas. Ah, não tente justificá-lo. Não importam os motivos que o levaram a fazer os votos. Ele é obrigado a mantê-los e não a fazer-se de trovador. Mas, tem certeza que você também não cometeu algum pecado digno de castigo e do qual o Senhor, em sua misericórdia, o livrou? Notando que Raymond ficou muito pálido, a moça acrescentou: Estou indo a Paris não pelo cavaleiro Baizemon, mas pelo meu pai. Quanto ao juramento de comportar-me honestamente e não esquecer a minha dignidade feminina, considero-o um insulto. Jamais esqueci que uso o seu nome, mas você sim esquecia com frequência que tinha uma esposa. Se alguém precisa de garantia de fidelidade, esse alguém não sou eu. A discussão teria ficado mais séria não fosse a intervenção de Vart, que estava no quarto vizinho. Raymond desculpou-se e, no dia seguinte, o casal despediu-se fraternalmente. Agora, em Paris, quando ela sabia que Gil estava próximo, a lembrança dos ciúmes do conde incomodava Elisa. Como poderia ser ela cruel e fria para com a pessoa que voluntariamente desistira dele e pedia-lhe apenas para lembrar-se dele como o falecido ente querido? A partir do dia seguinte, Fulvio e Vart começaram a investigar o destino de Finsterbach e do seu amigo. Primeiramente era preciso saber se eles não estariam entre o grupo de 72 templários enviados a Poitiers. Como era preciso realizar a investigação com cuidado e sem chamar atenção, então se passaram alguns dias até Vart saber de fonte fidedigna que os 2 cavaleiros se encontravam em Paris e estavam presos na abadia de São Martim. Fulvio, por sua vez,
entrou em contato com o prelado italiano do Papa, através do Sr. Ravelli, que chegara a Paris e que conhecia todos os detalhes do processo dos Templários. Um dia, Fulvio retornou para casa visivelmente preocupado. Ficando a sós com Vart, o jovem veneziano contou que os 2 cavaleiros foram submetidos à tortura, Gil, há 3 semanas, e Finsterbach, há 8 dias, e que se estivessem vivos, encontravam-se na abadia de São Martim. Mas decidiram não contar a Elisa aquela novidade fatídica até obterem maiores informações, pois a moça já apresentava sinais de febril preocupação, e o olhar cheio de tristeza com que os recebia enchia o coração dos 2 homens de pena e comiseração. Graças ao ouro generosamente distribuído, Vart conseguiu penetrar na abadia e saber do carcereiro que Gil ainda estava vivo, mas encontrava-se em estado desesperador. Por um feliz acaso, no mesmo dia em que Ervin foi submetido à tortura, um templário preso na mesma cela de Gil morreu e o infeliz Finsterbach ocupou o seu lugar, situação que facilitava bastante uma tentativa de fuga. E se fosse impossível salvar os pobres cavaleiros, podia-se, pelo menos, aliviar um pouco os seus últimos momentos. Por uma vultosa quantia, o carcereiro que vigiava os presos concordou em deixar Vart entrar na prisão. Ficou acertado entre eles que o barão, vestido com roupas do povo, iria até o pequeno portão que saía para a horta, ao anoitecer. O carcereiro ficaria-o aguardando lá e o levaria até os templários. Satisfeito com o acerto, Vart voltou para casa e achou necessário contar a Elisa pelo menos parte da verdade, a fim de prepará-la para o choque que muito provavelmente aguardava. Quando Elisa, como de hábito, correu ao seu encontro e perguntou com voz embargada pelas lágrimas se ele soubera algo de concreto, Vart levou-a ao quarto dela e contou que ambos os cavaleiros estavam doentes, mas felizmente encontram-se na mesma cela. Acrescentou que na noite do dia seguinte iria ver Ervin e depois contaria a ela tudo o que soubesse dos próprios prisioneiros. A palavra doentes fez Elisa empalidecer, mas ela absteve-se de qualquer comentário. Só quando Vart calou-se, ela disse com voz suplicante, mas decidida: "Vovô, me leve junto com você. Eu quero vê-lo." "Elisa, você não sabe o que está dizendo. O carcereiro não vai concordar com a intervenção de uma mulher numa empreitada tão perigosa, que nada teria a fazer com os templários. Por ouro, o carcereiro vai deixar passar tanto você quanto a mim. Posso dizer que sou parente deles. Não aguento mais de amizade, pois sinto que vocês ocultam algo de mim e sabem mais do que falam." Elisa jogou-se no pescoço do velho, implorando-lhe que satisfizesse o seu pedido. Quando, mais tarde, chegou Fulvio, ela passou a insistir com ele com o mesmo pedido. Comovido e amargurado, o veneziano disse finalmente: "Precisamos contar-lhe toda a verdade. Só assim vai entender que é impossível atender ao seu pedido." Falery, em poucas palavras, contou-lhe que os 2 cavaleiros foram submetidos à tortura e que se encontravam num estado que uma mulher dificilmente iria suportar ver. A palavra tortura fez Elisa cambalear e colocar as mãos na cabeça. Fulvio amparou-a e fê-la sentar-se na poltrona. Mas a fraqueza durou só um instante. Mortalmente pálida, mas com os olhos brilhando de energia e decisão, Elisa endireitou-se. Já suspeitava disso. Agora, mais do que nunca lhe imploro, vovô, para me levar com você. Como saber se o meu pai vai sobreviver até o dia de amanhã? Rita Ravelli me contou que muitos infelizes submetidos à tortura morriam. Você não sentiria remorsos pelo resto da vida por não deixar que eu me despeça do meu pobre pai? Mas, você vai aguentar a horrível visão dos ferimentos. Além disso, seu pai não está sozinho, junto com ele está acamado o cavaleiro Beizemon, que é uma pessoa estranha para você, observou Fulvio, indeciso. Se meu pai tem tais ferimentos no mínimo, devo ter coragem de vê-los.
Quanto ao Sr. Gil, para mim ele não é uma pessoa estranha, pois eu amo não com o amor terreno que o dever me proíbe e que devo superar, mas com o amor fraternal. Sinto pena e compaixão por ele, pois Deus nos ensinou a nos apiedarmos de todos os infelizes. Isso nem o vô nem você podem me impedir de fazer, respondeu corajosamente a moça. No final das contas, a insistência de Elisa triunfou sobre a resistência de seus amigos. Quando eles se separaram, Vart prometeu levá-la consigo se o carcereiro concordasse. No dia seguinte, Vart conversou com o carcereiro e, dobrando a quantia prometida, conseguiu a desejada autorização na condição de que Elisa também estivesse em trajes do povo. Para maior certeza, o carcereiro até entregou ao barão um traje completo de sua filha que andava livremente por toda a abadia. Assim, se Elisa fosse notada, ninguém lhe prestaria atenção. O velho carcereiro Tibo era um homem muito prático. Estava contente com o feliz acaso que tão inesperadamente o enriquecia. Como os dois templários já eram considerados moribundos e ninguém mais lhes prestava atenção, Tibo achava que não corria risco algum deixando uns imbecis pagarem tão caros só para ver os malfeitores à beira da morte. À tarde, Elisa, com o coração palpitante, vestiu a saia grosseira, o corpete preto e o simples adorno de cabeça. Loreta teve de apertar o traje em todos os lugares para acertá-lo à elegante figura de sua senhora. Vart vestiu-se de monge. Sob a larga capa, escondeu uma sacola com instrumentos cirúrgicos, gaze, pomadas e diversos medicamentos. Levou consigo até uma garrafa de vinho velho. Fúvio, vestindo roupas de soldado e bem armado, resolveu acompanhar seus amigos até a abadia e aguardar lá o seu retorno. Como era impossível Elisa fazer a pé um longo trajeto pelas ruas da capital, o Sr. Benvenuto e sua filha, informados de tudo e condoídos por sua corajosa hóspede, deixaram na viela ao lado do seu jardim uma mula para Vart e um cavalo para Fúvio, que levaria Elisa na garupa. O trajeto foi percorrido sem qualquer obstáculo. Indo pela estrada emoldurada por árvores e arbustos, que volteava o alto muro da abadia, os viajantes pararam junto a um pequeno portão. Vart deu 3 batidas na madeira. Fúvio escondeu-se com a mula e o cavalo atrás de um grande arbusto. Ouviu o portão abrir e depois fechar-se cuidadosamente. O barão e Elisa, seguindo o carcereiro, atravessaram a horta e por uma portinhola oculta penetraram num corredor sombrio e estreito, mal iluminado pela pequena lanterna acesa por seu guia. O ar do lugar era pesado e úmido, as lajotas de pedra, escorregadias e cobertas de mofo. Para horror de Elisa, enormes ratazanas assustadas com a luz correram pelo corredor, dando encontrões nos pés dos passantes. Mas a moça dominou-se corajosamente e conteve o tremor que sentiu. Chegaram rapidamente até uma porta de ferro bem trancada. O carcereiro abriu e eles entraram num corredor mais amplo que terminava numa porta de carvalho enegrecido e chapeada com ferro. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Diante da porta, o carcereiro parou e começou a procurar a chave no molho que trazia pendurado no cinto. Hoje pela manhã, disse ele, consegui transferir seus amigos para esta cela isolada a fim de liberar lugar para outros que ainda têm chance de sobreviver. Estes, coitados, morreram a qualquer momento. O chefe da prisão, assim como eu, achou que qualquer lugar serviria para eles esticarem as canelas. Aquelas palavras grosseiras fizeram o coração de Elisa estancar e ela, por um momento, se encostou na parede para não cair. Coragem, minha filha, sussurrou Vart. Em seguida, dirigindo-se ao carcereiro, acrescentou: Amigo Tibo, agradeço-lhe por sua atenção. Você, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixaria tratar os ferimentos dos enfermos para aliviar-lhes os últimos momentos. 1. Mas, não seria um pecado ajudar malfeitores que cuspiram na cruz? Resmungou o carcereiro.
Não se preocupe com isso. Lembre-se que o próprio Cristo orou na cruz por seus carrascos e que nos ensinou a amar os nossos inimigos. Sim, é verdade. Está bem. Voltarei daqui a meia hora, pois preciso fazer a ronda aí, então, se quiserem, poderei ajudá-los. Aqui está uma grande lanterna. Precisarão acendê-la dentro da cela, pois lá é escuro como num forno. Com tais palavras, o carcereiro destrancou a porta, acendeu a lanterna e foi embora. Vart e Elisa entraram num escuro subterrâneo, onde esporadicamente ouviam-se surdos e lúgubres gemidos. Quando seus olhos se acostumaram à penumbra do ambiente, distinguiram no chão 2 grosseiros leitos de palha nos quais estavam deitadas figuras humanas. Provavelmente, os pobres coitados não prestaram qualquer atenção à chegada dos visitantes. Um deles virou-se para a parede e o outro continuou deitado imóvel, de braços estendidos ao longo do corpo. Não fosse a respiração intermitente e os roucos gemidos, eles facilmente seriam tomados por mortos. Vart pôs a lanterna sobre a mesa de pedra e abriu o seu saco. Em seguida, acendeu uma grossa vela que levara consigo, aproximou-se de um dos prisioneiros e lhe iluminou o rosto. Aquele era Ervin, envelhecido, terrivelmente mudado e pálido como a morte. A camisa outrora branca estava em farrapos e manchada de sangue. Suas pernas estavam recobertas com trapos ensanguentados. Era ele quem soltava gemidos lamentosos. Elisa caiu de joelhos e, inclinando-se para o infeliz, murmurou com voz contida: Pai. Querido pai. O que aqueles monstros fizeram com você? O ferido estremeceu e abriu os olhos. Por instantes, seu olhar obscurecido vagou pelos rostos de Elisa e de Vart, provavelmente não os reconhecendo. De repente, em seus olhos acendeu-se uma expressão de carinho e infinita felicidade. Minha querida filha. Tio Conrad. Oh, como Deus foi misericordioso por permitir-me vê-los antes de morrer. Mas, por que milagre? A fraqueza impediu Ervin de prosseguir. Ele fechou os olhos e perdeu os sentidos. Ele morreu, exclamou Elisa, fora de si. Não, apenas desmaiou, respondeu Vart, examinando o paciente. Naquele instante, ouviu-se uma voz fraca e rouca. Água. Água, por piedade. Elisa estremeceu. Era a voz de Gil. A moça agarrou a mão de Vart e apertou-a nervosamente. Vou agora mesmo preparar uma bebida para ele, disse Vart. Enquanto você vai dar-lhe de beber, cuidarei de seu pai. Mas, o importante é manter a coragem. Não é hora de fraquejar. Sou forte, respondeu Elisa, passando a mão pela própria testa úmida. Seus olhos refulgiam como fogo febril e neles brilhava uma exultante energia. Elisa ajudou Vart a encher uma taça de água, na qual o ancião acrescentou a metade do conteúdo de um pequeno frasco com tampa dourada. De um outro frasco, o barão colocou algumas gotas na caneca e tirou do saco uma toalha. Com a água da caneca lave o rosto do paciente e faça-o beber o conteúdo da taça. Isso irá aliviá-lo. Contendo com dificuldade o tremor nervoso, Elisa aproximou-se de Gil e ajoelhou-se ao seu lado. Apesar da penumbra, a jovem notou com dificuldade como ele havia mudado. Naquele rosto moribundo, de barba desgrenhada, pálido, desfigurado e de olhos afundados nas órbitas, dificilmente poderia reconhecer-se o belo cavaleiro e músico genial que conquistara o seu coração. Uma calorosa compaixão e amarga piedade apertou o coração de Elisa. A moça afastou com cuidado os mechas de cabelos embaraçados que aderiram à testa úmida e enxugou o seu rosto com uma toalha molhada. O toque da água fria e aromática fez Gil estremecer e abrir os olhos. Seu olhar estranho e febril fixou-se no rostinho encantador e molhado de lágrimas que se inclinava sobre ele. Elisa.
está aqui? Ou é a grande libertadora que assumiu as suas queridas feições? Sou eu, Gil. Vim aqui com o vovô para tentar salvá-lo e ao meu pai também. Então, tenha coragem e beba esta taça. Isto vai reforçá-lo. O Barão Vart está aqui? Oh, Vart. Dê-me a morte por essa mão amorosa. Oh, faça um ato de misericórdia e livre-me desse sofrimento infinito, exclamou Gil com força inesperada. O rapaz tentou levantar-se, mas imediatamente, com um gemido surdo, caiu para trás. Vart aproximou-se rapidamente de Beizemon. Acalme-se, cavaleiro, e beba isso. Quanto ao resto, vamos deixar Deus decidir, disse o barão, ajudando Elisa a levantar a cabeça do ferido, que bebeu avidamente o conteúdo da taça. Quase imediatamente seus olhos fecharam-se e ele pareceu congelar com a boca entreaberta. Você atendeu o pedido dele, vovô, e favoreceu-lhe a morte. Realmente, isso seria um ato caridoso do qual eu não poderia reclamar, murmurou Elisa com lábios trêmulos. Não, minha filha. Não tenho o direito de fazer isso. Dê-lhe um narcótico que me permitirá trocar suas ataduras sem causar-lhe mais sofrimentos. Além disso, esse remédio dará ao seu pai e a Beizemon algumas horas de alívio. Assim que Tibu chegar vou examinar os ferimentos e fazer os curativos. Deixe-me ajudá-lo, vovô. Sou sua aluna e você sempre elogiou a leveza das minhas mãos e a minha habilidade de fazer curativos. Com muito prazer, minha filha. Sei que tem experiência nessa arte, necessária para cada mulher nobre. Mas, terá coragem suficiente para ver os ferimentos que, sem dúvida, são bem mais horríveis do que simples machucados. Vou ser corajosa. Quando não conseguir mais, então o carcereiro ajudará. Sem perder tempo, começaram o trabalho. No primeiro momento, a visão do corpo dilacerado, dos ossos expostos e de todos os escabrosos sinais de tortura fez Elisa quase sentir-se mal, mas ela dominou energicamente a fraqueza. Muito pálida, ajudou Vart a lavar os ferimentos, colocar sobre eles a cópia e a pomada e endireitar os membros retorcidos. Quando Tibu chegou, só lhe restou ajudar a levantar, a virar e a vestir os feridos com as roupas limpas levadas pelo barão, que agia com a destreza de um hábil cirurgião. Começaram por Ervin e depois se ocuparam de Gil. Apesar do sedativo, os infelizes não paravam de gemer a cada toque. Finalmente os dois cavaleiros foram colocados sobre uma espessa camada de palha fresca e cobertos com grossos cobertores de lã que o carcereiro arranjou em troca de ouro. Por mais grosseirão que fosse este último, ficou comovido com a coragem e a tristeza da bela moça, prometendo visitar os feridos para lhes saciar a sede e dar-lhes os remédios preparados por Vart. Tibu prometeu também fazer tudo que dependesse dele para transferir os prisioneiros para uma cela mais confortável e, de tempos em tempos, deixar o barão visitá-los para trocar os curativos. Muito reconhecida, Elisa tirou do dedo um anel e ofereceu ao carcereiro. Em seguida, beijou a mão do pai e despediu-se de Gil com um longo olhar. Agora, ambos dormiam aliviados. O barão e Elisa retomaram para casa sem qualquer problema. Quando Elisa ficou sozinha no quarto, a sua energia aparente acabou de repente e ela desmaiou. Fizeram-na recuperar os sentidos, e logo um forte sedativo fez-la mergulhar em sono profundo. A pobre criança demonstrou hoje uma coragem sobre-humana, observou Vart com um suspiro, assim que ficou a sós com Fúvia. Eu mesmo tremi ao ver o estado dos pobres coitados. Aqueles canibais fizeram-nos literalmente em pedaços. Você acha o estado deles muito grave? Ervin pode sobreviver, mas sentirá até a morte as consequências da tortura. Quanto a Beizemon, seu estado é quase desesperador.
O auxílio que ele necessitava demorou demais e temo que esteja com algum problema interno muito grave. Na verdade, ele parece feito de ferro. É de surpreender que não tenha morrido até agora. Em todo caso, passarão muitos meses antes que se possa, pelo menos, pensar em sua recuperação. O choque suportado por Elisa foi tão forte que ela ficou acamada por 2 semanas. Mas, mesmo quando se recuperou totalmente, Vart recusou-se categoricamente a levá-la consigo, dizendo que os pacientes estavam melhor e que a visita dela só iria emocioná-los, o que lhes seria prejudicial. Vart e Fulvio mantinham-na informada das novidades. Ambos tomaram todas as medidas para aliviar o destino dos 2 templários, o que agora já não era muito difícil, pois o caso deles tinha assumido uma reviravolta mais favorável. O Papa designou uma comissão composta preferencialmente de bispos, presidida pelo arcebispo de Narbonne, uma pessoa fraca e dócil. Além disso, o Papa e o rei continuavam a discutir e a negociar as 2 grandes empreitadas daquela época que eles mantinham bem seguras, o processo de Bonifácio VIII e o processo dos Templários. Chegou o momento de uma certa trégua. Vart e Falery aproveitaram-se disso e conseguiram algum alívio no destino dos 2 prisioneiros. Uma agia através dos bispos, o outro, através dos banqueiros italianos de Filippo o Belo. Como resultado, os 2 templários foram transferidos para uma das torres, cuja cela arredondada era seca e iluminada. Com a ajuda do ouro, os amigos conseguiam fornecer-lhes certo conforto e alimentação nutritiva. Eles enviavam-lhes saudações, flores e livros sacros. Finalmente, 2 meses depois daquela horrível visita, Vart falou a Elisa que, na noite seguinte, ela poderia acompanhá-lo para ver o pai. A moça ficou entusiasmada. A emocionante novidade distraiu sua atenção de outra coisa que a perturbará há alguns dias. Elisa recebeu de Raymond a resposta à sua carta. O conde, em termos extremamente calorosos, expressava suas condolências à infelicidade do cavalheiro Finsterbach e dizia ter esperanças de que conseguiriam salvar a ambos os templários. Realmente, o ciúme de Raymond desapareceu quando ele ficou sabendo do triste destino do rival. Na opinião do jovem conde, um homem doente e deformado não poderia rivalizar com ele em uma vida real. Novas obrigações e filhos fariam Elisa esquecer definitivamente o seu infantil e passageiro sonho de amor. Raymond escrevia à esposa sobre a sua vida no mosteiro, sobre as longas meditações junto ao túmulo do pai, sobre os planos para o futuro e sobre a sua impaciência de iniciar vida nova com ela, de quem uma infeliz coincidência de situações separou-o por tanto tempo. A última parte da carta preocupou muito Elisa. Apesar da firme decisão de manter sua promessa e ser para Raymond uma esposa amorosa e dedicada, ela estava assustada com a paixão do conde que soava em cada frase. Apesar de tudo, Gil ainda era-lhe muito caro e o amor que sentia por ele e que considerava criminoso ocultava-se agora sob a forma de infinita compaixão. Mas a notícia de que iria ver os 2 prisioneiros fê-la esquecer-se de tudo. Dessa vez, eles foram por outro caminho. Penetraram por uma passagem secreta na cela da torre, onde, em leitos simples, mas limpos, estavam deitados os feridos. Estes ainda estavam muito pálidos, mas já moviam os braços e sentavam-se apoiados em almofadas. 2 janelas estreitas e com grades estavam abertas, fazendo entrar no quarto ar noturno, fresco e momo. O quarto estava iluminado por velas em candelabros de ferro. Elisa jogou-se nos braços do pai e cobriu de beijos, depois aproximou-se de Gil e estendeu-lhe ambas as mãos. Permita-me beijar essas misericordiosas mãos que não tiveram nojo de tratar meus ferimentos, disse o jovem templário com um olhar cheio de amor e de reconhecimento. Elisa ficou vermelha e declinou quaisquer agradecimentos, dizendo estar apenas fazendo o seu dever, mas o brilho de seus olhos demonstrava a felicidade que sentia naquele momento.
Conversaram sobre diversas novidades, sobre a morte de Wolfram e os trágicos acontecimentos que a motivaram. Ao saber do grande perigo que Elisa tinha corrido, ambos os cavaleiros tremeram de horror. Ficaram sabendo com grande satisfação da morte de Ortrude e do castigo dos luciferianos. Notando a profunda emoção de Gil e observando a expressão de sombria tristeza que apareceu em seu rosto, Elisa tentou mudar de assunto e começou a perguntar se eles sentiam falta de alguma coisa e se desejavam algo especial que poderia ser realizado. Erwin sorriu e disse que estava satisfeito com tudo. Gil, entretanto, acrescentou, tentando parecer alegre: o que podemos querer mais? Temos um bom quarto, boa alimentação, nos mimam com guloseimas e livros e estamos sendo tratados por 2 verdadeiros magos na arte da medicina. Uma boa fada nos visita. Além disso, nossos juízes nos deixaram em paz até o momento em que ou nos inocentam ou nos mandam para a fogueira. Elise soltou um grito surdo, empalideceu e pôs as 2 mãos na cabeça. Ela se lembrou da visão que teve no castelo Zapinenstein no dia da partida de Gil, quando viu o jovem templário nu na fogueira ardente. Aquela visão, tão incrível e inexplicável na época, tornava-se agora uma sinistra possibilidade, e era tão forte que a moça não conseguia conter-se. O que aconteceu? Perguntou Gil, assustado. Ele não esperava que suas palavras causassem tal reação. Senhor Gil, por que fica falando essas coisas horríveis que me fazem gelar o sangue nas veias? O senhor sabe perfeitamente que vamos ajudá-los a fugir e vocês viverão tranquilamente na Alemanha, no castelo do vovô, reclamou Elisa com voz intermitente. Lágrimas grossas rolavam por suas faces. Pelo amor de Deus, acalme-se e se perdoe as minhas palavras tolas, exclamou Gil com desespero. Eu estava brincando. Ninguém tem o direito de nos queimar e, mesmo que sejamos sentenciados à fogueira, não ficaríamos esperando que nos fritassem se temos a possibilidade de fugir, pois a nossa saúde melhora rapidamente e a cada dia recuperamos mais forças. Mas, Beizemon e Ervindebalde tentaram convencer Elisa. Ela permaneceu triste, nervosa e preocupada. Ao despedir-se dos prisioneiros, a moça começou novamente a chorar para a grande decepção de Gil, que se amaldiçoava por suas descuidadas palavras. No dia seguinte, quando Fúvio levantou-se, Elisa foi ver o jovem veneziano e pediu-lhe com tanta insistência que consultasse o futuro, que ele não pôde recusar-lhe. Não tenho aqui nem o espelho mágico e nem outros instrumentos necessários, com a ajuda dos quais poderia ver o futuro em todos os detalhes, mas farei o que for possível para satisfazer o seu pedido, respondeu Fúvio, dirigindo um olhar cheio de amor e compaixão para o rostinho pálido daquela a quem amava de forma tão pura e desinteressada. Depois de pensar um pouco, Fúvio encheu de água uma cuba de vidro, e colocou sobre uma folha de pergaminho branco, e acendeu em volta deste 3 velas. Em seguida, baixou as pesadas cortinas das janelas. Retirando de uma caixa de marfim um pequeno frasco cheio de líquido cor de safira, despejou na cuba algumas gotas. A água acendeu-se numa chama azulada que se apagou em poucos segundos, mudando o conteúdo da cuba para um líquido fosforescente com reflexos metálicos. Fúvio ficou por muito tempo observando a superfície do líquido parecido com um espelho móvel. Elisa via com silenciosa tristeza como o expressivo rosto dele foi ficando gradativamente mais sombrio. Por fim, o veneziano afastou a cuba e disse com um certo vacilo: seu pai será salvo. E quanto a Gil? Conte-me toda a verdade, Fúvio. Sobre ele paira a fatalidade e você deve acostumar-se à ideia de sua morte. Devo acrescentar que a saúde dele está irremediavelmente abalada e penso que, durante a tortura, ele recebeu alguma grave afecção interna aqui. Não, não. Ele morrerá de morte violenta. Eu sabia disso, interrompeu Elisa. Então, em lágrimas,
Ela contou a Fúvio a sua sinistra visão. Vendo o desespero da moça, Fúvio tentou acalmá-la afirmando que talvez fosse possível mudar o destino fatal. Mesmo que não pudesse salvar a vida do infeliz templário, em todo caso podia-se livrá-lo dos terríveis sofrimentos da execução. Elisa agarrou-se àquela esperança e desde aquele dia só pensava na fuga que se preparava para os prisioneiros. Aguardavam somente o momento em que os cavaleiros estivessem em condições de montar a cavalo. Ficou decidido que os dois deixariam Paris junto com Fúvio, disfarçados de soldados do seu séquito, e tentariam chegar à fronteira o mais rapidamente possível. Vart e Elisa seguiriam atrás deles, mas bem mais devagar, pois a idade do barão e o sexo de Elisa não permitiam viagens rápidas. Elisa observava com febril impaciência as melhoras dos feridos que evoluía com desesperadora lentidão. Ervin, por estar menos traumatizado, recuperava-se mais rapidamente, mas Gil permanecia fraco e movimentava-se com dificuldade. Com tristeza e amargura, Elisa convencia-se da estranha mudança ocorrida na alma do infeliz rapaz. A vivacidade enérgica e a agitação que o caracterizava tinha mudado agora para uma permanente melancolia. Parecia que a desumana força de vontade durante a tortura quebrara alguma mola em sua alma. Só quando via Elisa, acendia-se em seus olhos uma expressão de alegria. A moça visitava assiduamente a cela na companhia de Vart ou de Fúvio. Esforçava-se para parecer alegre e tentava apoiar a recuperação dos cavaleiros com esperança de rápida libertação. Certa vez, quando todos estavam reunidos e seu pai discutia com Vart detalhes da fuga, Elisa inclinou-se para Gil, triste e pensativo, e perguntou baixinho: "Por que está tão triste? Pense sobre o futuro e não sobre o passado. Logo estará livre e esquecerá tudo que suportou injustamente." Gil estremeceu e dirigiu à moça um olhar estranho. "Injustamente? Não, Elisa. O que suportei foi um justo castigo, pois sou um grande criminoso. O Senhor foi infinitamente misericordioso comigo, arrancando-me do abismo onde vegetava minha alma e colocando em meu caminho você, um anjo bom e puro, cuja influência me fez voltar na direção da salvação. Sua compaixão e seu amor deram-me forças para suportar a provação física e espiritual. Por isso, não importa qual seja o meu futuro e o que me reserva o Criador, aceitarei tudo com docilidade e reconhecimento." Vendo as lágrimas de Elisa, Gil acrescentou, beijando suas pequenas mãozinhas: "Não fique triste, Elisa. Acredite que estou dando muito valor à liberdade que me espera. Tenho esperanças que Deus, em sua misericórdia, irá prolongar a vida o suficiente para eu poder corrigir os erros do passado e iniciar uma nova vida digna dos meus votos monásticos." Uma pergunta de Ervin interrompeu e a conversa tornou-se geral. Capítulo 19. Finalmente os dois cavaleiros melhoraram o suficiente para poder marcar o dia da fuga da prisão. Fúvio preparou ótimos cavalos, capazes de executar uma longa corrida. Pálida e com o coração palpitante, Elisa orava e ficava olhando pela janela, aguardando o retorno de Vart que chegaria para informar a ela o resultado da tentativa de fuga. Era uma noite escura sem lua, inteiramente favorável àquela perigosa empreitada. Mas, parecia à moça que a ausência de Vart prolongava-se demais e ela tremia de impaciência e preocupação. Finalmente ouviram-se passos masculinos e o barão entrou no quarto. Estava pálido e emocionado. "Não conseguiram?" murmurou Elisa, ficando branca como lençol. "Não, acho que seu pai já está salvo." Ritio Ravelli, que retomou junto comigo, disse que graças ao salvo-conduto que arranjou, Ervin e Fúvio puderam deixar a cidade. Se sobre eles ainda recair alguma suspeita, duvido que os alcancem. "Então Bezemome não está entre os fugitivos?" perguntou Elisa, murmurando com voz abafada. "Você não citou o nome dele nenhuma vez."
Infelizmente, disse Vart, dirigindo a moça uma olhar de comiseração. A fatalidade pesa sobre ele. Nós descemos muito bem. Estava muito escuro, mas não se podia acender fogo. No momento em que eles foram montar a cavalo, Gil, que já não tinha a destreza anterior, fez um movimento desajeitado e caiu com tanta infelicidade que quebrou o braço e desmaiou. Foi impossível trazê-lo conosco. Seu pai quis ficar com ele de qualquer jeito, mas eu e Fulvio opusemos-nos energicamente. Então, jurei a Irving que não partiria de Paris sem Gil, se fosse possível salvá-lo. Nada pode salvá-lo. Ele está condenado pelo destino, disse Elisa com lábios trêmulos. Faremos tudo o que depender de nós, e o resto estará nas mãos de Deus. Por enquanto, tivemos de deixá-lo junto à torre, embaixo da janela. Tibo pendurou uma corda rompida para que pensassem que os prisioneiros queriam escapar sem o conhecimento do carcereiro. Santo Deus! Vocês o deixaram sozinho à noite no chão úmido e sem qualquer ajuda em vez de trazê-lo para cá? Eu pretendia fazer isso, minha filha, apesar de não termos direito algum de submeter o honesto Ravel ao perigo de ser acusado de esconder em sua casa um templário fugitivo. Mas, foi impossível fazê-lo. Perdemos muito tempo. A cada momento poderia passar a ronda e o carcereiro negou-se terminantemente a ajudar-me nisso. Aliás, nem posso criticá-lo, ele tem família. Amanhã saberei o que aconteceu e vou pensar o que será possível fazer pelo infeliz Gil. A esperança de estabelecer novo contato com Beisemon não se realizou. O jovem templário foi transferido para outra cela e colocado sob severa vigilância. O carcereiro não foi colocado sob suspeita, mas castigaram-no por negligência. Irving não foi encontrado. O rico veneziano que partiu na mesma noite de Paris a negócios inadiáveis não foi colocado sob suspeita de ter alguma relação com o templário desaparecido. Passaram-se algumas semanas de infrutíferas tentativas para saber alguma coisa sobre o destino do pobre Gil Beisemon. De repente, correu o boato de que alguns templários, entre os quais se encontrava Beisemon, tinham sido condenados à fogueira e que a execução fora marcada para o dia seguinte. Ao saber que a sua horrível visão iria se realizar, Elisa desmaiou. O próprio Vart ficou profundamente chocado e amargurado. É difícil descrever o que passou Elisa no terrível dia que antecedeu a execução. Ela, entretanto, não chorava. O horror diante do porvir parecia paralisá-la. Vart saiu ao amanhecer e retomou sua tarde. Estava triste e esgotado. Beijando Elisa, o barão disse: Minha pobre filha, reúna força se quiser ver Gil pela última vez para dar-lhe a alegria de trocar com você uma olhar de despedida. Claro que quero. Mas, onde e como? Perguntou Elisa, tremendo como em febre. Acalme-se e ouça o que consegui fazer hoje. Como Deus não nos permitiu salvar esse pobre homem, resolvi pelo menos livrá-lo do terrível sofrimento de ser queimado vivo. Mas, para isso, precisava preveni-lo de alguma forma. Então, o Senhor me enviou a ideia de visitar um velho monge que conheço há tempos e que sei que é muito devoto, humanitário e misericordioso. Hoje, pela manhã, fui vê-lo e pedi-lhe para transmitir algumas palavras de despedida a um jovem templário condenado, que conheço desde a infância e que, francamente, considero inocente dos crimes de que acusam a ordem. O monge suspirou e, depois de pensar um pouco, disse: Não sou juiz desses infelizes e não vejo nenhum mal em levar algum alívio ao moribundo. Dê-me o seu bilhete e tentarei entregá-lo. Me aguarde aqui. Ele ficou fora durante 3 horas e retomou preocupado e pensativo. Contou-me que exigiu ver os condenados como confessor e o deixaram passar sem problemas. Ele viu Gil e ficou impressionado com a sua coragem e submissão ao destino. Ele passou a Gil o meu bilhete,
no qual eu informava que estaria na praça de execução disfarçado de monge com uma cruz branca nas mãos. Eu me aproximaria dele e ele beijaria a cruz e a minha mão. Aproveitando esse momento, eu colocaria em sua boca um comprimido. Acrescentei que ele poderia vê-la, pois você estaria na janela de uma casa que indiquei a ele. Para maior segurança, escrevi tudo em alemão, que o padre Martim não conhece, mas ele trouxe o bilhete de volta. Nas costas, pela mão de Gil, estavam escritas algumas linhas. Vart retirou um pequeno rolo de pergaminho e leu as seguintes palavras. Agradeço-lhe, meu magnânimo e incansável amigo, pela derradeira prova de amor que me alivia profundamente neste terrível momento. Cumprirei à risca suas instruções. Transmita a Elis o meu último adeus, o profundo reconhecimento por tudo que ela fez por mim e pela felicidade suprema de permitir que a veja. O meu último pensamento será para ela e nele estar implorando ao Senhor que lhe conceda a felicidade. Diga-lhe também que imploro a ela que tenha forças para orar por mim durante a execução, para que Deus conceda a paz e o perdão à minha alma criminosa. A oração pura dela alcançará o altar do Criador misericordioso, me apoiará no terrível momento e me consolará na vida além túmulo. Gil. Lágrimas caíam em silêncio dos olhos de Elisa. Quando o barão calou-se, ela caiu em pranto convulsivo. Vart nem tentou consolá-la. Ele próprio sentia um grande peso na alma e entendia que para o coração sofrido da moça as lágrimas seriam o melhor remédio. Esgotando parcialmente o choro, Elisa endireitou-se aparentando cansaço. Vovô. Dê-me esse pergaminho, quero guardá-lo de lembrança. Diga-me que casa é essa de onde vou ver-o. Sua voz cortou. Essa casa pertence a um velho amigo de Ravel que, no momento, está ausente. Lá mora apenas a zeladora com sua filha. Essas pessoas são fiéis e dedicadas ao seu amo. A casa fica na praça perto do local da execução. O cortejo de condenados passará sob as suas janelas. Se você subir na torre lateral, poderá ver a praça inteira e tudo o que acontecer por lá. Só que deve ir para lá ao amanhecer. Hit e Loreta irão acompanhá-la. Enquanto isso, eu devo ocupar o meu posto na multidão. Como são bondosos o Sr. Benvenuto e o seu filho prestando-nos tanta ajuda em tudo, disse Elisa, agradecida e profundamente emocionada. Depois, abraçando o barão, acrescentou. Você também, vovô. Como é grande a sua misericórdia. Que riscos você corre para aliviar os sofrimentos do infeliz. Eu, entretanto, quero pedir-lhe mais um favor. Diga, minha filha, e se isso estiver dentro das minhas possibilidades, o farei. Quanto ao resto, estou apenas cumprindo meu dever de cristão. Gostaria que você conseguisse os restos mortais de Gil, pois, do contrário, eles serão jogados numa vala qualquer. Vamos levá-los à Alemanha e os sepultaremos perto do seu castelo. O seu pai já me fez um pedido semelhante no caso de seu infeliz amigo morrer aqui, e prometi fazê-lo. Portanto, quanto a isso, pode ficar sossegada. Agora, vá descansar. Amanhã precisará de toda a sua coragem. Vou agora orar e o Senhor me dará forças, respondeu a moça com simplicidade. No dia seguinte, antes do amanhecer, Elisa em trajes negros e com um longo véu sobre a cabeça, embarcou junto com Loreta numa liteira fechada e, sob a guarda de Ritio Ravelli, dirigiu-se à casa indicada. Lá, sentou-se imediatamente junto à janela aberta que saía para a rua onde já se reunia uma grande multidão de curiosos. A moça parecia tranquila. Entretanto, o brilho anormal dos olhos, a grande palidez e o tremor nervoso que abalavam seu corpo comprovavam que tal tranquilidade era só aparente e custava-lhe um esforço sobre-humano. Passou-se uma hora longa e cansativa como a eternidade. De repente,
ecoou um ruído distante e surdo. Ouviu-se um canto fúnebre de uma das ruas adjacentes. Surgiu sinistro cortejo. À frente, iam os besteiros e um destacamento de cavalaria. Atrás deles seguia monges com cruzes nas mãos. Depois vinham novamente os besteiros e, finalmente, aos pares, os templários condenados. Gil seguia por último. Seu olhar sombrio e ardente procurou avidamente pela casa indicada e, em seguida fixou-se como encantado na figura de Elisa, que ficou em pé e levantou o véu. No seu rosto imóvel e pálido, só os olhos pareciam vivos, mas neles refletia-se tanto sofrimento, tanta mescla de amor, compaixão e desespero que Gil estremeceu e em seu rosto emagrecido surgiu um rubor febril. No olhar de Gil também surgiu uma expressão indescritível. Tudo isso aconteceu com a rapidez de um raio, mas o pensamento falava mais claramente do que as palavras. Elisa entendeu tudo, a jura de eterno amor, o grito de agradecimento e a amargura da despedida. Instantes mais tarde, estava tudo acabado. O condenado passou pela casa e seguiu adiante, cabisbaixo. Elisa acompanhou-o com os olhos até que os besteiros, que fechavam a procissão e a densa multidão de espectadores, ocultassem os condenados de sua visão. Agora, vamos subir na torre, disse Elisa com voz rouca. Apoiada por Ritio, pois em certos momentos as pernas recusavam-se a obedecer-lhe, a moça subiu a escada e chegou a uma pequena plataforma. Daquela altura, Elisa via claramente as fogueiras preparadas com os lúgubres postes fincadores em seu centro, diante das quais o cortejo parou. Uma densa massa de curiosos apertava de todos os lados os condenados e a escolta. O coração de Elisa batia fortemente. Parecia que toda sua alma se concentrava nos seus olhos e ela estava absorta num único pensamento: será que Vart conseguirá aproximar-se de Gil? Não se sabe se por consequência da terrível excitação, mas Elisa de repente sentiu uma estranha sensação acompanhada por um fenômeno inexplicável. Parecia estar separando-se do corpo e voando no espaço, mas sendo segura por certos laços que lhe causavam uma dor aguda. Ao mesmo tempo, a praça, as fogueiras e tudo que se agitava em volta, aproximava-se rapidamente e tomava-se tão claro como se toda a terrível cena acontecesse aos pés da torre. A moça não apenas via, mas ouvia o ruído e os gritos dos soldados afastando a multidão. Cada palavra feriu seu ouvido como o som de algum sino aéreo. Lá estava o barão Vart, vestindo uma batina de monge. Ele saiu da multidão com uma cruz nas mãos. Graças ao empurra-empurra reinante, conseguiu aproximar-se de Gil. Este beijou a cruz com devoção e inclinando-se para a mão do monge, disse com voz intermitente: abençoa-me, padre. Vart abençoou-o com o sinal da cruz e recuou, mas Elisa notou quando lhe enfiou algo na boca do condenado. Alguns minutos mais tarde, Gil apareceu na fogueira, os carrascos amarraram-no ao poste. O jovem templário estava tranquilo. O seu olhar dirigia-se para a torre distante. Então, ele sorriu. Talvez tenha notado o véu negro que o vento matinal agitava sobre a cabeça de Elisa. Mas, de repente, o olhar dele enevoou-se e foi tomado por uma paralisia apática. Parecia nem notar as chamas que já estalavam aos seus pés e lambiam a sua túnica branca. No ar soaram gritos horríveis provocados pelo sofrimento desumano, mas não eram gritos de Gil, pois sua cabeça pendeu de repente, todo o seu corpo relaxou e ficou dependurado imóvel nas cordas que o prendiam. Quase no mesmo instante, Elisa fechou os olhos e caiu desfalecida nas lajotas de pedra da plataforma. Quando, após algumas horas, recuperou-se do desmaio, ela sentia-se muito mal. Os acessos de febre alternavam-se com fraqueza. Vart até temia que a condessa tivesse novamente apanhado a terrível doença nervosa que durante tanto tempo deixou a sua vida por um fio. Entretanto, nada disso aconteceu. Após 8 dias,
O estado de saúde de Elisa melhorou e restou só uma enorme fraqueza que a própria jovem tentava vencer, pois ansiava partir o mais rapidamente possível. Ela preferia hospedar-se em alguma estalagem no caminho desde que saísse o quanto antes daquela odiosa cidade. As forças da jovem voltaram mais rapidamente do que o esperado e, 3 semanas depois da execução dos pobres templários, Vart e sua acompanhante deixaram Paris. Foram acompanhados até os portões da cidade por toda a família Ravel, seus novos e dedicados amigos que compartilharam com eles aqueles terríveis momentos. Quando diante deles delineou-se novamente o maciço castelo, uma terrível amargura encheu o coração de Elisa e ela olhou com ódio mortal para o estandarte enfeitado de lírios, cujas dobras azuladas se desfraldava graciosamente sobre a ponta do lúgubre torreão do irmão Hubert. Oh, que todo o sangue e todas as lágrimas que fez derramar, recaíam sobre você e seus descendentes, maldito e cruel rei, murmurou Elisa com os lábios trêmulos. Se a visão espiritual de Elisa pudesse penetrar no futuro, através da escuridão de 5 séculos, teria visto um evento estranho e fatal. Outro rei da França adentrava na torre do templo, mas na qualidade de prisioneiro, seu filho e herdeiro suportou verdadeiros suplícios e os lírios destronados foram afogados num mar de sangue. Filipe o Belo também nada sabia sobre as leis da causa e efeito, do equilíbrio que reina igualmente tanto na vida dos impérios quanto na vida pessoal. Conforme essas leis, cada injustiça realizada provoca indefectivelmente uma reação que, às vezes, é adiada por longo tempo, mas é inevitável. A destruição da Ordem dos Templários foi para os contemporâneos equivalente à destruição de um mundo. Por mais que fossem culpados os iniciados da Ordem, a crueldade bárbara e desumana com que expulsaram e perseguiram os outros inocentes, permaneceu como uma injustiça que após 450 anos provocou uma reação que abalou o mundo e destruiu a monarquia francesa. Vamos acrescentar aqui certos detalhes sobre os processos seguintes dos Templários, nos quais não estavam implicados os personagens deste relato. O processo prosseguiu lentamente. A cruel insistência do rei da França não encontrou nos outros países o apoio com que ele contava. Em 1310, os templários foram libertados em Ravenna, Mainz e Salamanca. Mas, Filipe não podia permitir inocentar aquelas pessoas se pretendia ficar com seus pertences e estava decidido a isso. Hipócrita e cruel, deixou os comissários do Papa e outras personalidades discutindo a culpa dos templários enquanto ele próprio tomava as medidas necessárias para o caso tomar a direção que lhe interessava. O arcebispo de Paris, criatura do rei, julgou os templários e 54 deles foram condenados à fogueira. Essa inusitada execução foi realizada junto aos portões de Santo Antônio diante de uma multidão estarrecida muda de surpresa e horror. Após uma nova série de conversações entre o Papa e o rei, a Ordem dos Templários foi destruída em 1312. Parte de suas posses passou para a Ordem dos Cavaleiros e de São João de Jerusalém ou os Hospitalários, a qual aderiu parte dos ex-templários. Apesar desse ruidoso caso parecer concluído, o rei continuou mantendo na prisão Jacques de Molay e outros 3 dignitários da Ordem, o visitador da França e os priores da Normandia e de Aquitânia, cujos destinos o Papa resolveu decidir pessoalmente. A comissão composta de prelados e cardeais reuniu-se em Paris e parecia ter conseguido a confissão dos acusados, mas depois 2 deles, Jacques de Molay e o príncipe da Normandia, renegaram a confissão. O caso deveria ser novamente reaberto. Ao saber disso, o rei ordenou que os agarrassem, sem o conhecimento dos juízes, e na tarde do mesmo dia, era 18 de março de 1313, o grão-mestre e o príncipe da Normandia foram queimados vivos na mesma fogueira. A execução ocorreu na ilha localizada entre os Jardins Reais e Augustinianos, onde hoje se ergue a estátua de Henrique IV. Essa execução arbitrária, sem a anuência dos juízes, foi um verdadeiro assassinato. Jacques de Molay,
durante o terrível sofrimento que foi propositadamente prolongado com refinada crueldade e que ele suportou com incrível estoicismo, invocou a justiça divina e convocou o Papa e o Rei a comparecer diante do juízo divino, o Papa, em 40 dias, e o Rei, em 1 ano. Ambos, de forma fatídica, foram fiéis ao convite marcado. Clemente V, conforme a tradição, enlouqueceu e morreu num ataque de loucura, corroído por dores de consciência e visões aterradoras. Filipe o Belo morreu numa caçada, destroçado pelos chifres de um veado. Conforme a tradição, no dia seguinte à execução, o Cavaleiro Amor e 7 outros templários, disfarçados de pedreiros, recolheram devotamente as cinzas da fogueira. Surgiu depois uma nova ordem de franco-maçons, a dos pedreiros livres, vingadores terríveis e inimigos do papado, do cristianismo e do poder real monárquico. Estava uma linda tarde de outono. 4 personagens reuniram-se no laboratório do Barão Vart em seu castelo no Tirol, onde no início deste relato conhecemos Erwin e Wolfram. Juntos à mesa estavam sentados o proprietário do castelo e Finsterbach, envelhecido, grisalho e doentio, em trajes civis. Mais adiante, junto à janela aberta, estavam Fúvio e Elisa, pálida e desolada. A moça tinha chegado naquele dia pela manhã. A felicidade de ver o pai são e salvo e de encontrar novamente o seu amigo Fúvio, provocou pela primeira vez um sorriso em seus lábios pálidos. Mas essa alegria logo obscureceu quando soube que Fúvio partiria no dia seguinte e ficaria longe por longo tempo. Às suas perguntas preocupadas e protestos, Fúvio respondeu que, depois de ter trazido Erwin a salvo, era obrigado a viajar para Veneza, pois o próprio chefe da República de Veneza deu-lhe a entender que ele estava ignorando demais os negócios da República, e que, até então, jamais tinha ocupado qualquer cargo público. Depois, ofereceram-me o lugar novamente vago de chefe do Poder Executivo e Judiciário de Condia, e tive de aceitar essa proposta, acrescentou Fúvio com um sorriso. Essa atividade irá afastar-me dos sedentários trabalhos científicos. Em alguns anos, espero livrar-me disso e, então, voltarei com um novo ímpeto aos meus estudos preferidos. Nem é preciso dizer, minha querida Elisa, que para você o Palácio Falaise continuará como sempre a casa de seu irmão, onde sempre será dona e rainha. Espero que você e seu marido vão visitá-lo. No caso de eu resolver passar algumas semanas em Veneza, os avisarei com antecedência. Elisa, portanto, precisava se conformar com a partida do amigo. Quanto a Vart, este percebeu que o veneziano pretendia encontrar na nova atividade o esquecimento definitivo e o equilíbrio do espírito. Antes de entregar-se definitivamente à ciência, ele queria conseguir poder olhar para Elisa sem sentir emoção nem ciúmes. Após o jantar, que passou muito tristemente, apesar dos esforços de Fúvio e de Erwin para animá-lo, o veneziano saiu com Vart para discutir negócios importantes. Erwin ficou a sós com a filha. Foram até o quarto do cavaleiro, onde iniciaram uma conversa mais íntima. Finsterbach contou a Elisa sobre a viagem e como se instalar ali, onde tudo lembrava-lhe a própria juventude. Em seguida, contou que Raymond tinha ido visitá-lo várias vezes e causou-lhe uma impressão muito agradável. Vendo a emoção de Elisa e o rubor febril que apareceu em sua face ao ouvir o nome do marido, Erwin acrescentou: Você vai achá-lo mudado para muito melhor. Ele tornou-se sério e sensato. Dá para notar que os trágicos acontecimentos que suportou, especialmente a morte do pai, marcaram-no para sempre. Tivemos uma conversa muito séria, na qual ele confessou ser muito culpado ante você, mas que anseia com toda a alma corrigir a sua culpa. Sei disso, pai, mas temo que não consiga ser para o conde a esposa que lhe deseja. Por que isso? Elisa nada respondeu e abaixou a cabeça. Erwin pegou-a pela mão, que apertou calorosamente e disse: Minha filha,
porque não quer confiar-me que em seu coração está viva a lembrança de outra pessoa. Preciso contar-lhe que pouco antes da nossa fuga, Gil confessou-me tudo o que aconteceu entre vocês e o meu coração esvaía-se em sangue ao imaginar o destino fatal que os separou. Mas, esse mesmo destino que perseguiu e destruiu com tanta insistência o meu pobre amigo, comprova que essa era a vontade divina. Devemos submeter-nos e aceitar os desígnios de Deus, mesmo que não os entendamos. Não estou contrariada com o meu destino, pai. Desejo iniciar uma nova vida com a melhor das intenções, temo somente que Raymond exija de mim um amor exclusivo. Talvez ela não entenda que o meu coração está sofrendo, que não posso esquecer assim de repente a pessoa que amo e que se tomou para mim 2 vezes mais cara em virtude de seu fim e simplesmente jogar-me alegremente nos braços de outro, disse Elisa baixinho, enxugando as lágrimas. Ervin balançou a cabeça. Por que está tornando o seu dever ainda mais pesado com meras suposições? Estou convencido que Raymond a ama com pureza da alma, o que pode servir de garantia de sua felicidade. Quem ama deve ser paciente e magnânimo. Seria insensato de sua parte tratá-lo com insultante indiferença e entregar-se a infinitas lamentações. Permita-me lembrá-la que não existe nada mais perigoso que sonhos doentios que enfraquecem e desequilibram a alma. O passado, por mais amargo que tenha sido, toma-se somente uma lembrança. Você pode venerá-lo, mas na vida real deve viver para o futuro. E por que não poderia amar Raymond? Ele foi seu amigo de infância e a pessoa mais próxima que lhe restou, pois estou aleijado e perto da sepultura. À sua volta, tanto quanto à volta dele, tudo morreu, tudo foi destruído. Seria perfeitamente natural se vocês se afeiçoassem um ao outro. O amor aparecerá mais tarde e lhes trará felicidade. Agora, minha filha, vá dormir. Você precisa descansar bastante depois dessa longa e cansativa viagem. Obedientemente Elisa despediu-se do pai e foi para o seu quarto. Mas, em vez de ir dormir, sentou-se junto à janela e entregou-se aos próprios pensamentos. Seu coração estava pesado, uma tristeza nervosa a incomodava. Desde a morte de Gil parecia-lhe que algo arrebentara em sua alma, sentia um certo vazio. Elisa não demonstrava o seu desespero e não chorava. Até agradava-lhe aquele torpor apático após todas as terríveis emoções que suportara nos últimos meses. A notícia da partida de Fulvio deu-lhe o primeiro empurrão e o próximo encontro com Raymond desencadeou definitivamente tal torpor. Apesar dos seus pedidos de adiar por alguns dias o envio da mensagem comunicando a Raymond a sua chegada, Ervin mesmo assim mandou o mensageiro ao conde dizendo a ela que um adiamento maior seria um insulto imerecido ao seu marido. Agora, no silêncio noturno, a ferida em seu coração abriu-se novamente. Elisa reviveu toda a lamentável epopeia de seu amor infeliz e lágrimas amargas corriam-lhe dos olhos. Em 2 ou, no máximo, 3 dias Raymond chegaria e, então, os seus pensamentos seriam um pecado. Ela tinha prometido voluntariamente ser sua esposa. E, naturalmente, não seria com pensamentos num outro alguém que ela demonstraria sua gratidão ao marido por sua magnânima permissão para ela ir a Paris e salvar não só o pai, mas também o seu rival. De repente, Elise sentiu um irrefreável desejo de visitar o túmulo de Gil. Finsterbach lhe disse que o jovem templário fora enterrado no fundo do jardim e, consequentemente, não seria difícil para ela localizar a sepultura. Por enquanto, ela ainda era dona de sua própria vontade e poderia, livremente, sem testemunhas e na presença só de Deus, despedir-se do falecido de todo o seu passado. Elisa enrolou-se na capa e desceu apressadamente para o jardim coberto pelo luar. Logo notou ao pé de um carvalho secular um monumento tumular, composto de uma larga lápide de mármore com uma grande cruz em seu topo. Na lápide estava esculpida uma única palavra, Gil, e embaixo, num mosaico púrpura,
a imagem de um pentagrama. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Junto ao túmulo havia um banco, o que provava que Irving Finsterbach gostava de ir ali para pensar sobre o seu finado amigo. Com um tremor nervoso, Elisa ajoelhou-se e encostou a cabeça na pedra fria. Lágrimas quentes molharam-lhe o rosto. No espírito da moça despertou toda a amargura que suportara no dia da terrível execução e ela imaginava com uma nitidez doentia os restos mortais desfigurados e enegrecidos do cavaleiro que o carrasco entregou ao barão Vart e que descansavam agora debaixo daquela lápide. Aos poucos, o lamento, o desespero e a compaixão transformaram-se em fervorosa prece. Num ímpeto apaixonado, Elisa implorava ao Pai Celestial para que ele, pela terrível expiação terrena que o Gil suportara, perdoasse-lhe os erros e concedesse ao seu espírito paz e a bem-aventurança do paraíso. Um leve estalar interrompeu sua oração. De repente, Elisa estremeceu. Uma voz bem conhecida e amada sussurrou-lhe. Elisa. Tremendo com todo o corpo, a moça levantou a cabeça e em seus lábios congelou-se um grito de alegria e de medo. Junto à cruz estava Gil. A luz do luar cobria sua alta e esguia figura, vestida numa túnica de um branco resplandecente com a cruz púrpura no peito, que parecia emitir uma luz fosforescente. Aquele não era mais o pálido e emagrecido prisioneiro de rosto desfigurado pelos sofrimentos e nem o sombrio e demoníaco monge, revoltado com o próprio destino. Agora, o belo e rejuvenescido rosto de Gil respirava bem-aventurança e paz. Um sorriso encantador vagava em seus lábios e seus olhos escuros dirigidos para Elisa brilhavam com amor e reconhecimento. Que a minha memória não obscureça a sua vida. Viva feliz, amorosa e amada. Pronunciou a voz sonora como se estivesse distante. O espectro inclinou-se e tocou com a mão transparente na testa de Elisa. Em seguida, a visão empalideceu e pareceu desvanecer-se na luz do luar. Elisa continuou ajoelhada por instantes, como paralisada e sem tirar os olhos da lápide, na qual se apoiava a visão. Depois persignou-se, beijou a laje de mármore e retomou para casa. Uma alegre paz enchia a alma da moça, afastando a amargura do passado e os pressentimentos ruins sobre o futuro. Ela tinha visto Gil. Ele estava feliz, reconciliado com Deus e abençoava sua nova vida. Oh, como Deus foi misericordioso, dando-lhe aquele supremo consolo. Após uma fervorosa prece de agradecimento, Elisa deitou-se na cama e adormeceu feliz e tranquila. 2 dias depois, pensativa e séria, Elisa estava parada junto à janela aberta da torre olhando a trilha serpenteante que conduzia ao castelo de Vart. Na véspera, despediu-se de Fulvio e agora aguardava Raymond. Para encontrar o marido, vestiu um traje cor-de-rosa. Em seus cabelos negros brilhava uma coroa de 9 dentes que prendia um longo véu de gaze. Sua aparência em nada deveria lembrar ao conde a tristeza que reinava em seu coração. De repente, Elisa ficou vermelha e seu olhar vislumbrou a cavalgada que surgiu na curva da estrada aproximando-se rapidamente do castelo. Ela logo reconheceu Raymond e, meia hora depois, o conde apiava do cavalo no paço nobre do castelo. Elisa aguardava-o no saguão. Ela olhava com curiosidade e com um leve temor para o marido. Irving estava certo, Raymond mudara para melhor. Emagreceu e tomou-se mais sério, o que o fizera parecer ainda mais como o falecido pai. Trajava um camisolão de veludo violeta e tinha nos ombros uma capa bordada com peles. Aquele rico e sóbrio traje servia-lhe extraordinariamente. Feliz e satisfeito por Elisa ter ido recebê-lo no paço, Raymond desceu rapidamente do cavalo e abraçou carinhosamente a esposa. A moça pareceu-lhe linda como uma fada e o embaraço que avermelhou suas faces a tomava ainda mais encantadora. Vart e Finsterbach aguardavam o jovem casal no alto da escada.
Eles abraçaram Raymond e dirigiram-se ao grande salão, onde todos brindaram a saúde do conde e de sua jovem esposa. Ao término do almoço, após uma animada conversa durante a qual trocaram novidades, o casal retirou-se para os aposentos que lhes prepararam. O conde queria descansar do jantar e conversar a sós com Elisa, que ficou observando-o às escondidas. Ao ficarem a sós, os jovens sentaram-se no banco que ficava no profundo nicho da janela. Por instantes, mantiveram silêncio. De repente, Raymond puxou Elisa para perto de si e perguntou com um leve vacilo: Elisa, seja franca comigo, as sombras do passado foram afastadas. Elas vão obscurecer o nosso futuro. Você quer ou pode me amar totalmente. Também serei franco com você. Mais do que nunca amo e tudo farei no mundo para reparar os erros que cometi no passado e fazê-la feliz. Mas não desejo ser apenas aturado e contentar-me com os estilhaços do seu coração. Elisa levantou a cabeça e, sem um menor vacilo, dirigiu o olhar claro e franco nos olhos obscurecidos do conde. Do passado restou apenas um túmulo, junto ao qual espero que você me permita orar de vez em quando. O espírito de quem lá repousa não irá incomodá-lo. Mas o futuro, Raymond, depende de você. Tanto quanto você, estou inspirada das melhores intenções e de todo o coração desejo proporcionar-lhe a felicidade. Por fim, confio à sua magnanimidade e ao seu amor um coração não partido, mas cansado, para que ele fique curado e entregue-se inteiramente a você. Raymond abraçou e beijou ardentemente a esposa. Muito obrigado. Acredito em você e acredito no nosso futuro. Amanhã mesmo voltaremos a Riefenstein e iniciaremos lá nossa nova vida. Sob a égide dos nossos entes falecidos que irão orar por nós e nos guardar. Raymond. Realize um desejo meu. Antes de voltar a Riefenstein, vamos rezar um pouco no túmulo de seu pai. Concordo, respondeu o conde, olhando a esposa com muito amor. 3 dias mais tarde, o suntuoso cortejo dos jovens condes Riefenstein já se encontrava à vista do seu castelo familiar. A antiga fortaleza estava enfeitada de guirlandas e bandeiras em comemoração à chegada da nova proprietária. De ambos os lados da estrada aglomerava-se o povo que acorreu para ver a chegada dos condes e receber as generosidades distribuídas por ordem de Raymond. À frente de todos seguia músicos tocando alegres áreas, atrás destes ia um escudeiro portando a bandeira do condado. Os condes montavam lindos cavalos cobertos com chairéis bordados a ouro. Atrás deles vinha um longo séquito de pajens, escudeiros e guerreiros. Raymond e Elisa seguiam lentamente, respondendo com acenos de cabeça aos alegres cumprimentos dos vassalos, aos quais o tesoureiro distribuía trocados. O jovem casal conversava tranquilamente. Pela manhã, eles tinham orado junto ao túmulo de Wolfram e o caminho inteiro ficaram falando sobre o falecido e lembrando a infância. Quando o castelo já estava à vista, Raymond repentinamente soltou uma gargalhada. Elisa, surpresa, cobriu de perguntas e ele, finalmente, contou-lhe todas as tocantes peripécias do dia do seu casamento. A moça, no início, riu às lágrimas e depois observou num tom misto de raiva e brincadeira. Se você foi com tanta má vontade para o altar a ponto do tio Wolfram precisar apelar para medidas tão severas para obrigá-lo a casar-se comigo, então deveríamos nos separar. Então, por que depois você foi tão contrário ao divórcio? Porque havia chegado o momento previsto por meu pai, e aprendi a dar valor à pérola cuja posse ele tão sabiamente reservou para mim, respondeu Raymond alegremente. Quanto àquele episódio tragicômico, este prenunciava os obstáculos e as lutas que durante tanto tempo envenenaram a minha felicidade. Finalmente, o destino fatídico foi vencido, os obstáculos afastados e o velho ninho dos Riefenstein, cheio de alegrias e esperanças, recebe a sua maravilhosa senhora.
Portanto, vamos esquecer as sombras do passado e viver o presente. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiolivro realizadas pelo canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.